Glória a Deus. Oremos. Pai Santo Celestial que nos céus habita, meu Pai. Chegou o momento agora de ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, desatar os nossos ouvidos, abrir a nossa mente para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para passar para a Tua serva. Se faça presente que neste momento a Sabrina diminua e a Tua glória resplandeça, meu Pai, sobre essa casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Grandes coisas o Senhor fez e faz, e por isso eu estou muito alegre por estar aqui hoje. Aleluia. A pregação de hoje, ela vai ser pautada no que foi falado aqui pela vida dos irmãos, pela vida do Fábio, pela vida da Miriam. Eu só vou completar só mais um pouquinho o que eles falaram. Por gentileza, abram em 1 Samuel. Samuel, capítulo 19, versículo 9. Samuel, capítulo 19, versículo 9. Amém? Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurou Saul encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Irmãos, mês passado, queria estar contando um pouquinho que mês passado foi um mês de processo. Às vezes o Senhor faz coisas nas nossas vidas por simplesmente negá-lo, falar não para Ele. E a bondade de Deus, ela está todos os dias nas nossas vidas, desde na hora que acordamos até a hora que a gente deita. A bondade do Senhor, a benignidade dele, a misericórdia, o amor dele sobre as nossas vidas está todos os dias sobre as nossas vidas. E somos a luz do mundo, somos o sal dessa terra, e o Senhor, Ele requer da gente. Mas quantas vezes a gente se nega, ou até mesmo foge da presença de Deus, por se sentir incapacitado, por se sentir alguém que não merece fazer o que Deus pede. E vamos começar, né, a palavra. Eu li aqui essa mensagem que fala sobre Saul, e creio que muitos conhecem essa história, mas eu vou estar falando um pouquinho. Davi, Deus escolheu Davi, e Davi, ele não se encontrava em palácios, ele não se encontrava em lugares onde havia riqueza, onde a gente via ouro e prata em abundância. Não, Davi, ele foi encontrado no campo, aleluia, pastoreando ovelhas, muitas das vezes sendo desprezado pela sua família. E por muitas das vezes, quando a gente acaba sendo desprezado pelas pessoas que a gente ama, a gente também se sente assim. E ali também Davi falava no versículo 18 que ele se sentia um homem pobre e desprezível, mas Deus olhou para ele, aleluia, para alguém que não dava nada, para
para alguém que se sentia incapaz. Aleluia. Deus pegou ele e fez ele rei sobre as nações, ele se tornou rei de Judá. Aleluia. E eu quero dizer aqui, irmãos, que aleluia, Deus tem um jeito dele de trabalhar nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente não entende a forma como Deus escolheu, aleluia, tratar Davi, que ele cumprisse o processo. Aleluia, foi colocando o espírito mal sobre Saul. Aleluia. E a trajetória de Davi para se tornar rei foi através da vida de Saul, pelo espírito mal que o Senhor permitiu para ele. Aleluia. Então Deus começa esse trabalhar. Aleluia. O espírito mal, ele vem sobre a vida de Saul por permissão de Deus. Muitas das vezes a gente não entende porque muitas coisas estão acontecendo, assim como Davi, ele não entendia o porquê dessas coisas, mas lá na frente ele entenderia, porque ele seria rei em nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente não entende o trabalhar, a gente não entende o processo, a gente não entende o porquê das coisas acontecerem nas nossas vidas, mas lá na frente a gente vai entender. A gente só precisa confiar em Deus. Aleluia. E ali aquele espírito mal se apossou de Saul. E ali Davi, não entendendo o porquê daquilo, ele fugiu. E quantas das vezes também a gente não foge porque às vezes não está no nosso controle, está no controle de Deus. Mas a gente tem que deixar Deus, aleluia, encaminhar a gente pelo caminho ao qual que Ele quer que a gente vá. E ali Davi foge com medo, com receio, aleluia. E quantas das vezes, mês passado eu fugi, viu? Porque a líder Jaciele, ela falou assim: olha, vamos pregar? Eu falei: não quero não, deixa pra próxima. E no outro dia foi prova e prova. Aquela semana foi tão atordoada que, gente do céu, não fala não pra Deus pra você ver o que acontece. Fala! Mas eu aprendi muito naquela semana também. E ali eu não entendia porque muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. E Deus é bom, porque eu não entendia. Eu falei: mas Senhor, eu não estou entendendo. E ali em casa eu ficava muito irritada. Eu não sabia porque eu estava tão irritada. No trabalho também eu estava irritada, queria brigar com todo mundo. E ali eu não estava entendendo porque eu estava com aquela aflição de espírito e estava tão irritada. Se parecia que estava tudo bem, mas em mim a minha alma parecia que gritava e eu não conseguia entender. Aí eu entendi. O não de Deus. Quando a gente fala não para Deus, é algo que a gente não pode fazer. Porque todos os dias Deus faz com que a gente experimente a bondade e a graça dele todos os dias. E nós muitas das vezes rejeitamos, aleluia, fazer o que é servi-lo. Muitas das vezes a gente fala aqui na igreja: eu quero servir, eu quero te adorar. Os louvores são entoados aqui e ali nós adoramos, mas também temos que adorar lá fora em nome de Jesus. Aleluia. Não é aqui que tem que ser a nossa verdadeira adoração, mas também lá fora, porque nós somos a luz desse mundo. Aleluia. E aí ali eu entendi, para que eu não viesse falar não para Deus, porque querendo ou não, eu me sinto incapacitada por estar aqui. Eu não sou aquelas pessoas que falam e sabe, o negócio acontece, mas Deus me chamou para estar aqui essa noite pela vida da irmã Jaciele. E nós temos que glorificar
a Deus com isso. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Deus que olhou para mim viu alguma coisa. E se Ele viu alguma coisa em mim ou em você, quem sou eu ou quem é você para falar alguma coisa? Aleluia, Jesus. E ali Davi, ele fugiu da presença de Saul. Ele estava confuso, ele estava amedrontado é errado. Enfim, ele estava ali escapando das mãos de Saul. E ali ele fugiu. E ali, quantas vezes a gente não foge da presença de Deus? Quantas das vezes a gente quer fugir porque a gente se sente incapaz de fazer o que Ele pede muitas das vezes. E ali ele foge, mas interessante que nesse fugir de Davi, ele tem ali o apoio de Jonatas, ele tem o apoio da sua esposa, de Mical, o qual o ajuda nesse processo. Então, nesse processo, mês passado, que eu tive com Deus, que Ele me fez entender muitas das coisas, aleluia, ali eu entendi. E quem estava comigo, a gente tem que prestar muita atenção às pessoas que andam com a gente. Porque assim como Jonatas, amigo de Davi, assim como Mical, a sua esposa que ajudou a fugir das garras de Saul, assim a gente está passando pelo processo, mas Deus sempre encarrega de colocar pessoas ao nosso lado para aliviar, sabe, um pouco a dor, para nos revigorar de vez em quando a gente está quase caindo. E ali foi assim, a minha mãe, a minha tia, o meu namorado, os meus amigos. E ali o Senhor sempre, Ele se encaminha de ajudar. E colocar pessoas para estar te ajudando, para estar te auxiliando. Aleluias. Então, eu quero dizer para os irmãos que, para que não venhamos fugir da face de Deus. Eu sei que é difícil, mas é muito mais difícil fugir da presença de Deus. Para que a gente venha ficar junto a Ele, para que a gente não venha sair da presença dEle. Porque sem a presença dEle, nós não somos nada. E se somos alguma coisa, é pela misericórdia dEle, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus Cristo. E eu queria também contar um breve testemunho. Fazia muito tempo, eu me formei em técnica química. E eu consegui uma oportunidade de trabalho aonde eu numa empresa. E aí enfim, e ali eu fiquei 1 ano e pouquinho. E ali eu aprendi muito. Aprendi profissionalmente e aprendi sobre as pessoas. E ali o Senhor, eu não estava querendo mais estar naquele ambiente. E eu pedia ao Senhor também, entregava currículo, só que nenhuma das portas se abria. Nenhuma porta se abria. E eu falava assim: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Eu vejo muita coisa que não te agrada. E muitas das vezes eu tenho que fazer coisas aqui que o Senhor não se agrada. E eu tento não fazer, mas como a gente vai falar? Como a gente vai falar para nossa chefe ou para o nosso, para o nosso gestor, para o nosso coordenador, que a gente não vai fazer? E aí muitas das vezes eu falava que eu não queria fazer, né? Mas a gente tem que fazer, senão a gente era demitido. E aí, nessa situação de querendo sair, e nada, não acontecia nada, e cada dia mais eu ficava impaciente, porque eu não queria mais ficar naquele lugar. E ali o Senhor,
abriu uma porta maravilhosa. E aí eu começo segunda-feira, aleluia. Mas teve muito impedimento, irmãos. Teve muito impedimento. Mas eu agradeço a Deus porque eu vou começar segunda-feira, que é em algo que eu vou ser assistente de laboratório numa empresa a qual eu vejo ética, eu vejo respeito com os funcionários. E eu agradeço muito a Deus pelas coisas que Ele faz. E tudo é um processo. Tudo é um processo. Davi passou por um processo. Aleluia. Moisés passou por um processo. Davi, ele se achava, aleluia, um homem pobre e desprezível, mas ele foi rei de Judá. Ali Moisés, ele falava que ele não queria. Quando Deus fala com ele, Moisés fala que ele é pesado no falar, pesar na língua, mas ali ele conduziu o povo de Israel, aleluia, para sair do Egito. Então, muitas das vezes, a gente se sente como nada, como alguém que não merece estar no lugar que está. Mas talvez a gente não mereça mesmo, porque nós somos pecadores e falhos. Mas a graça do Senhor, ela nos alcançou e nos alcança todos os dias. Aleluia. E nessa noite eu quero dizer: não diga não para Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, muitas das vezes servir a Deus, e muitas das vezes a gente não vê, aleluia, uma luz no fim do túnel. Mas a fé não é isso, é não crer em algo que a gente não está vendo, mas crer que Deus fará. E assim a gente vai se tornando cristão dia após dia. É confiando em algo que a gente não está vendo, aleluia, mas é em algo que Deus nos prometeu, aleluia, porque é isso que é a fé, irmãos. E se for mais agora, vai ser de mim. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.